que tem a sua vara aborrece seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. Tem que entender isso na linguagem de hoje, né? Tem que entender isso de uma forma correta. E claro, Deus não aprova esse tipo de situação. E Davi, o que aconteceu? É o maior rei da história, mas não é o melhor pai. Fazer uma reflexão sobre a questão da autoridade, né, dos pais na educação dos filhos. E para a palavra de Deus, nós vamos ver que houve um chamado lá atrás, que no início de tudo praticamente, um homem, o nome Abrão, que foi convocado por Deus, e diante também de profecias, né, de que haveria, por intermédio da vida daquele homem, uma grande nação. Então nós conhecemos até mesmo Abraão como o pai da fé, né? Mas também a figura de Abraão, não só de Abraão, mas os patriarcas, né? Aqueles do início, né? Das famílias, das reuniões, não só Abraão, mas Isaac, né? Ali todos os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, e a gente vai vendo na história a autoridade desses homens com a sua casa. E aí essa casa não envolvia somente filhos, mas também, né, escravos às vezes, né? Pessoas que faziam parte daquele agrupamento, né, que antes era assim, até hoje também existem, né, algumas famílias, e vai ali, vai crescendo, e vem o genro, e vai fortalecendo, né, o clã, a família. Ainda tem alguns lugares que é assim, e normalmente o pai, né, é o que tem toda a autoridade. Ele é como um prefeito ali daquela comunidade, pequena comunidade, né? É como um líder, né, que coordena, organiza e põe lei, né? É mais ou menos assim. Antigamente a organização, né, a família era assim. Não é para mudar. Nós precisamos ainda respeitar, tomar este exemplo como esses homens da antiguidade. E visto que Abraão certamente viria a ser de Abraão iria fluir, né, uma grande nação, uma grande e poderosa nação, porque essa era a palavra de Deus para a vida deste homem, e que por intermédio dele, né, muitas, né, famílias seriam, né, abençoadas, benditas, todas as nações da terra, por intermédio deste homem que Deus levantou. Mas Deus não levantou alguém covarde, e Deus não levantou alguém e disse assim, ó, se vira aí, faz o que tem que fazer. Não. Deus, Ele nos chama, nos dá a responsabilidade, mas também nos capacita, né? Nos dá as ferramentas necessárias, a sabedoria necessária para cumprir aquilo na qual nos foi confiado pelo próprio Deus. Então eu acho bonito Deus, Ele depositar confiança em nossas vidas, dando-nos dons, talentos, né, e responsabilidade. Olha só que confiança que Deus tem em nós de nos abençoar, nos presentear com filhos. Criação, né, divina.
É Deus que dá vida. Aleluia, Jesus. E Deus dá Glória vida a Deus. e confia nas nossas mãos para cuidar dessas vidas. Está aí as crianças, né? A minha netinha e o meu netinho ali também, né? Eu me adotei como vovô do Benjamin, né? E assim, eu fico maravilhado de ver esse papel, né, de pai. Claro, hoje não é dia das mães, eu vou falar mais dos pais, né? Hoje é um dia especial para os pais, não desprezando as mamães, que também têm muita responsabilidade, principalmente, aliás, mais ainda de que o homem, porque a criança é gerada no ventre da mulher, então é algo até mais forte, né? Mas a questão de autoridade, nós precisamos entender, irmãos, que a autoridade, ela precisa ser respeitada. E a autoridade não se impõe, né, de forma nenhuma. Tem que ser algo reconhecido, tem que ser algo que seja entendido por todos, porque não foi estabelecido pelo homem. Não foi eu que resolvi ser autoridade, né, desta igreja. Não, Deus dá pastores para a igreja. Então, quando Deus dá pastor para a igreja, Deus está levantando um homem com responsabilidade e também autoridade sobre a casa do Senhor. Para quê? Para conduzir, ministrar, corrigir, né? Coisas que os pastores devem fazer. Então, irmãos, é uma responsabilidade muito grande. Assim como também no lar, um pai com uma responsabilidade, ele precisa ser capacitado para exercer essa função. O pai mais novo aqui é o Hideyoshi, né? Mais novo de ser pai, não de idade, né? Mais novo o papai, né? O papai mais novo aqui é o Hideyoshi. Vai ser o primeiro dia dos pais, né? Primeiro dia dos pais. Houve um dia dos pais que o bebê estava no ventre, mas agora, né, vai poder ter realmente a filhinha no colo e comemorar o primeiro dia dos pais. O dia dos pais eu já tenho uns quase 30, né? Quase 30 dias dos pais, né? A minha filha, a Kemi, a primeira filha, logo depois o Yukio. Então, irmãos, são 30 anos praticamente vivendo esta alegria de ter, né, essa comemoração, esse respeito, esse carinho do Dia dos Pais. E é maravilhoso, irmãos. Hoje eu já não tenho mais o meu pai está com o Senhor, mas eu louvo a Deus que toda a vida do meu pai, em toda a vida, eu nunca o desrespeitei. Nunca desrespeitei o meu pai. Então, e uma vez só, que não foi desrespeito, mas eu tive que usar a autoridade de ministro do Evangelho para levar uma palavra forte para o meu pai. Aquele dia eu até me senti um pouco constrangido, mas a gente, como ministro do Evangelho, a nossa responsabilidade como ministro não é só na igreja, mas é no meio da família, é na fábrica, é em todos os lugares. E independente, né, da autoridade que esteja presente, na questão ministerial, o pastor, ele deve ensinar, corrigir, instruir em todo o tempo. E eu tive um pouco de dificuldade quando comecei a cuidar de igreja, a dirigir congregação. Eu senti um pouco de dificuldade porque havia naquela congregação alguns senhores de idade já, que tinha idade para ser o meu pai, e algumas vezes eu tive que corrigir essas pessoas e ter que ensinar eles para como tratar os seus próprios filhos, e eu ficava naquela sinuca, né? Meu Deus do céu, e agora? Quem sou eu para chegar no irmão que tem 60 anos e falar que ele precisa corrigir o filho dele? É muito difícil. E uma vez eu fiz isso com muita dificuldade. Eu cheguei num casal, chamei um casal para conversar, para orientar eles a forma como eles estavam educando, ensinando, né? Aliás, tratando de um determinado filho,
que era um filho já barbado, com mais de 30 anos, mas estava dando trabalho, né? Pior do que a criança, né? Coisas simples que este homem não estava exercendo, e não tinha ninguém que corrigia ele, e tinha os pais que sempre, ao invés de corrigir, passavam a mão na cabeça e tudo que ele precisava estava na mão dele. E um dia eu tive que corrigir esses pais. Eu falei, ele é assim, seu filho é assim, porque todas as vezes que ele se aperta, todas as vezes que ele precisa de um socorro, eles correm para vocês e vocês abrem a mão, passam a mão na cabeça, ele volta, ele erra de novo, ele sabe que vai vir para vocês de novo e vocês vão ajudar, vai passar a mão na cabeça e ele nunca vai crescer, nunca vai se tornar um homem. Foi difícil esse conselho. E eu disse para esses pais, eu falei assim, quando teu filho vier te procurar para ajuda, porque, engraçado, né? Não vai procurar, esse filho não ia procurar para dar um presente para os pais, mas sempre para pedir dinheiro, sair de buraco, né? De problemas, sempre levando os problemas para o pai. Não tinha peito, coragem para poder enfrentar a sua própria vida de casado com filhos, mas aí sempre recorria aos pais. E eu um dia disse para esses pais, falei, olha, não faz mais o que vocês estão fazendo, não dê mais dinheiro na mão dele, diga para ele trabalhar, ficar dentro de uma fábrica, porque ele não parava de serviço, e ele só vai consertar o dia que vocês usarem da sua autoridade. E aí, irmãos, teve uma certa dificuldade que não pode ter no meio das famílias. Quando o pai precisa exercer a autoridade, a mãe fica com dó, né? As mamães, sempre que o pai precisa exercer uma autoridade, eu não estou falando de espancar, de bater, nada, mas a autoridade do pai. Sempre que o pai precisa usar a autoridade, aí a mãe, né, ela fica doída e acaba, né, interferindo nisso. Tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Então, por isso o casal precisa, para cuidar de filhos, precisa ter um bom entendimento, e a mulher precisa ter um bom entendimento da posição que ela foi colocada. Já falei algumas vezes sobre essa onda de feminista, né? A mulher tem autoridade? Tem autoridade, mas ela vai ter mais autoridade quando ela se colocar na posição de submissa ao cabeça da casa. Engraçado que quem falou isso aqui hoje é uma jovem que entende que na casa dela o pai dela é o cabeça, e ela disse aqui, ela está ali com as crianças, né? Foi ali com as crianças, a Elia, e ela disse aqui, uma jovem que não tem essa experiência ainda de honrar um marido, vai ter, mas ela já está ensinada, já sabe que um dia ela vai ter que exercer isso, porque ela vê isso. Se ela falou aqui é porque ela vê isso na casa dela. Então é muito importante, irmãos, a gente entender essa autoridade que vem. E essa autoridade quem dá? É Deus. Então o próprio Deus, ele deu autoridade para Abraão para conduzir todo o trabalho. Aqui nós vemos, porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, o que Deus falou com Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, né? E Abraão saiu com quem? Com a sua casa, com a sua família. E aí a gente vê todo o processo que ele passou, teve que viajar de um lado do outro, todos os projetos de Deus, ele passou por um processo bem difícil, e depois nós sabemos a história de Abraão, e ele ficou como uma figura, né, paterna até hoje, tanto na fé como também, né, de obediência a Deus, e que pediu o seu próprio filho, né, e foi testado até o último. Então, irmãos, a gente sabe, eu estou tomando aqui de princípio este pai, que é conhecido como pai da fé, pai Abraão, né? Então, além da disciplina,
nós aprendemos com ele que além da disciplina, nós precisamos educar os nossos filhos na palavra de Deus. Por quê, irmãos? Como pai, nós temos essa responsabilidade: educar os nossos filhos na disciplina, na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Então, irmão, está aqui, a gente como líder de família, como pai, nós precisamos conduzir a nossa casa. Foi lido aqui hoje também, Salmo 128, falando que o homem que teme ao Senhor tem o quê? A sua casa, seus filhos, a sua esposa, né? Tem a bênção, aleluia. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Então, de quem está falando? Está falando do cabeça da casa, que tem como cabeça o Senhor. Então, Deus é o nosso cabeça e nós somos o cabeça da casa, e assim é respeitado a liderança e a autoridade. Ela precisa ser exercida, né? Porque se não for, vai trazer muitas complicações. Eu vou mostrar aqui que a Bíblia tem uma orientação para isso, tem um exemplo disso. Então, irmãos, nós precisamos ensinar a Bíblia Sagrada. A Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, né, para corrigir, para instruir em justiça. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, você vai ler. Deus nos avisa da importância disso, de educar a criança, né, no caminho em que deve andar. Então, é uma responsabilidade do pai educar, ensinar a criança, e até quando ela envelhecer, ela não se desviará desse caminho. Está lá no livro de Provérbios também, 22, verso 6. Então, irmãos, como pais, nós precisamos dar a devida importância e tomar a rédea na disciplina com os filhos. E a mamãe precisa colaborar com isso, entender e nunca tirar a autoridade do pai. Nunca, jamais tirar a autoridade do pai. É como eu disse, não é espancando, mas o próprio Deus, ele coloca essa autoridade na vida do homem. Em palavras somente, isso pode ser, né, de uma forma maravilhosa exercido na tua casa. Eu me lembro um dia que eu tive que sentar com a minha filha, a Kemi, para uma conversa. Não precisou pegar cinta, chinelo, não precisou bater, nada disso precisou. Só precisou uma conversa. E ela chorava de um lado e eu chorava do outro. Eu lembro muito bem desse dia. Porque, e aí a gente vê, não é porque eu sei ser pai, é porque o próprio Deus nos condiciona, nos dá condição para isso. Aleluia, Jesus. Eu me lembro que esse dia foi tão marcante, porque assim, a gente vê fluindo, vê o resultado na vida dos nossos filhos. Algumas vezes eu tive que conversar com o Yukio, algumas vezes eu tive que conversar com a Michelle. Então, algumas vezes eu errei conversando de outra forma, do meu jeito, da minha própria sabedoria, mas todas as vezes que eu recorri a Deus para me dar sabedoria, para corrigir os meus filhos, foi maravilhoso, né? Parecia que quem tinha apanhado era eu, porque o coração da gente fica moído, mas a gente sabe, a gente precisa corrigir, a gente precisa falar, a gente precisa exercer a autoridade. E eu louvo a Deus que meus filhos, eles me respeitam muito. Eu acredito que vão me respeitar até o final da minha vida. Eu acredito que aleluia, eu jamais Jesus, vou ter, glória a Deus. vou me decepcionar com esse respeito que eles têm me dado. Então, irmãos, mas isso não é, como eu disse, isso não é graças à minha sabedoria, ao meu jeito de ser pai.
Isso é graças a um Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Como Pai na terra, porque Ele tem confiado a nós e tem nos dado o Filho, a herança do Senhor. É o maior presente. Imagina que confiança Deus tem em nós. Que presente que Ele dá para nós. Você, a partir de hoje, é um pai. Eu me lembro quando a minha filha nasceu, a sensação de ser pai realmente é maravilhosa. Mas, se a gente não exercer autoridade, isso tudo pode se complicar e a nossa casa pode virar uma verdadeira bagunça. Os nossos filhos vai para o resto da vida, né, ter problemas e dificuldades se eles não forem corrigidos. E isso nós vemos isso na Bíblia Sagrada, na casa de um grande rei, de um homem que foi tido como um homem segundo o coração de Deus. E você sabe muito bem quem é este homem, o rei Davi, aquele que derrubou um gigante. Puxa, não estou falando de qualquer um, estou falando de um homem valente, corajoso, um homem que é admirável, né? De um governo muito bom. Como rei, ele foi um excelente rei, o rei Davi. Mas como pai, será que ele foi um bom pai? Você que conhece a Bíblia Sagrada, sabe alguns filhos, né? A gente não esquece de alguns, principalmente, sabe que Davi ele falhou muito nessa tarefa de ser pai. Davi foi um homem que ganhou o coração de Deus, mas nunca ganhou o coração dos seus filhos. Você pensou nisso já? Ganhou o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas nunca ganhou o coração dos filhos. E aí você vai ver, irmãos, a história da casa de Davi, do seu filho, né, Amnon, o filho de Davi com Ainoã. Ele era o filho mais velho. O que ele fez? Estuprou sua meia-irmã Tamar. Olha só o que aconteceu na casa de Davi. Um estupro. A filha de Davi, né, foi estuprada pelo próprio irmão. Então foi um crime hediondo, horrível. E claro, Deus não aprova esse tipo de situação. E Davi, o que aconteceu? Davi ficou irado com Amnon, mas as escrituras não falam nada sobre uma possível disciplina do seu filho. Então está registrado lá no livro de 2 Samuel, capítulo 13, verso 21. Por favor, coloque aí para a gente entender melhor. Não só ficar nas minhas palavras, mas conferir, né, na palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 13, verso 21. Então, irmãos, nós vemos que Davi ele ficou irado. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Ele ficou bravo, ficou irado, mas não foi corrigir. Nós não vemos na Bíblia Sagrada nada sobre uma possível disciplina na vida do seu filho Amnon. Nós não vemos, né? Não existindo uma correção para os erros dos filhos, o que acontece? Esses tendem a achar que não há nada que não possam fazer. Então Amnon foi um exemplo disso. Se não tem correção, se você não põe um limite, a criança vai pensar que pode fazer tudo. Eu já até estou conversando com a minha esposa, né? É claro que quem educa é os pais, e os avós tendem a estragar, né? A educação é dos pais. Os avós, ele não tem. Irmão, eu acho que ser avô é a parte mais gostosa, porque você não tem responsabilidade nenhuma, é só amar e curtir e ficar no telefone. Como é que eu fiquei? Foi bem daquele jeito, não. Não foi bem desse jeito, não. Mas a gente fica, né, até abobado, né? Quando eu ligo, quando eu estou no trabalho, aí fazer o quê, né, irmão? Não quer nem saber quem está do meu lado. Ele fica rindo, mas eu brinco com a minha netinha, né? Ali mesmo trabalhando, quando eu vejo ela pelo celular. Minha filha não gosta que use o celular, né? Mas é o único jeito que tem para ela, para mim ver a Belinha quando eu estou trabalhando, porque é incrível, mas a gente passa o dia inteiro pensando nessa menina,
né? Não sai do coração da gente. É realmente um amor tão grande, é um carinho, é um presente tão maravilhoso. Aleluia, Jesus. Aqueles que não são avós ainda, né? Vai chegar lá, você vai ver como é gostoso. Não sei, irmão, filho é bom, mas neto é demais, né? É muito gostoso, porque não tem o peso, não é eu que tenho que alimentar, é o meu genro que tem que trabalhar para dar comida para o meu neto, é ele que tem que se virar. Eu não preciso nem trocar fralda, irmão, eles que trocam. Eu só quero limpinho, né, para brincar. E aí começou a fazer bagunça, vai fazer lá na casa do seu pai, né? Mas tem que colocar limite, tem que colocar limite. A gente também acaba adotando com o tempo algumas crianças que a gente tem tanto carinho, né? O Yudi, da Liliane, que ele não me chama de pastor, ele me chama de vovô. Interessante, irmãos. E ele não tem tanto contato com o avô verdadeiro dele, porque está distante. E aí supra então essa necessidade. Eu mesmo não tive, eu não posso dizer que eu tive avô ao meu lado. Eu via os meus amigos quando era criança ganhando presente da vovó, carinho da vovó, e eu não tive isso. E as crianças que aqui estão, né, pela distância dos seus avós, aí a gente acaba não tomando o lugar deles, mas aproveitando um pouco também esse papel, né? Quando o Yudi, eu acho tão bonitinho, às vezes já teve dia dele ficar em casa, né, e a gente brincando, e eu gosto muito, tenho muito carinho por essas crianças, né? O Mateus, ele, quando veio na igreja, a semana passada o Mateus estava preocupado se eu ia gostar, né, da roupa que ele estava vestindo, né? Então eu acho muito bonito, toca muito meu coração essas crianças. Mas, irmãos, são crianças que precisam ser orientadas, precisam ser ensinadas. E como é que se ensina? Colocando limite. Não pode fazer qualquer coisa. Eu vou ter que entrar em acordo com a minha esposa para cuidar, né? Quando a Belinha estiver com a gente, quando a nossa netinha estiver em casa, não vai ser um parque de diversão lá não, vai ter regra, assim como teve com os filhos. Meus filhos nunca mexeram. Antigamente a gente tinha aqueles aparelhos de som, né, 3 em 1, que era cheio de botãozinho, e criança gosta de botão. Uma coisa que criança gosta é controle remoto. Criança não pode ver o controle remoto que joga, brinca e aperta todos os botãozinhos, né, cara? Criança gosta de controle remoto, não gosta? Não sei. Você já cresceu, né? Vai ser gostado. Então, criança gosta de controle remoto. O primeiro presentinho que eu dei para minha netinha foi um controle remoto, de criança. Aperta lá, fala inglês, mas um de casa não adianta, irmão. Aí sabe, aquela criança que chega na casa do avô, pega o controle remoto e taca na televisão, aí fica igual a televisão que a irmã falou, dá aquele trincado assim no meio. Já pensou? Jogar uma televisão dessa, estraga, tem que pôr limite. Então não é de qualquer jeito, tem que ensinar. E aí a gente vê, irmãos, que as crianças são maravilhosas, são lindas, mas precisam ser instruídas. É um grande erro o pai que acha que dando presente para o filho ele está exercendo o papel dele. Não é presente que educa, não é desse jeito que você ensina. O melhor ensinamento para um filho, né, é a correção. E por que a gente corrige? Porque a gente ama. A correção a gente corrige porque ama. A Bíblia nos ensina sobre isso. Davi, ele não corrigiu o seu filho. Da mesma forma, depois Davi veio ter... Na verdade, Davi teve problema com os filhos por toda a sua vida. Também nós vemos Absalão, né? O que aconteceu? Virou uma guerra entre os filhos, na família. Como Davi não corrigiu, quem que tomou as dores e quis corrigir? O outro filho. Absalão quis corrigir. Enviou o seu servo para matar Aminon em uma festa a qual ele convidou todos os filhos do rei. Olha só, a casa de Davi, irmão, não é uma casa exemplar de família, de criação de filhos. Davi não tem esse título de um pai de exemplar. Realmente, pelo pecado de Davi, por todos os seus erros, as consequências elas foram muito duras dentro da sua própria casa. Então, irmãos, fica aí um ensinamento. Quando disciplinamos nossos filhos, nós demonstramos o nosso amor por eles. Está lá, irmãos, Provérbios 13, 24, por favor.
Provérbios 13, 24. O que retém a sua vara aborrece seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. Tem que entender isso na linguagem de hoje, né? Tem que entender isso de uma forma correta, né? Nós precisamos corrigir os nossos filhos, porque nós amamos. Quando nós demonstramos, né, essa correção, quando nós corrigimos, nós estamos demonstrando amor por eles. A insensatez está ligada ao coração dos mais jovens, e a disciplina os livrará dela. Provérbios 22, 15. Provérbios 22, 15. Olha lá o que diz a Bíblia. Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Então, a estultícia, né? A criança, por mais novinha que seja, ela já tem, né? Já nasce com essa herança do pecado lá no início. Infelizmente, você pode colocar o Benjamim, e a Isabela junto. Dá só um brinquedo para os dois, para você ver a natureza deles. Né? Não, você acha que um vai dar para o outro? Não, fica para você. Não, os dois vão brigar pelo mesmo brinquedo. Então é a natureza do homem, né? E que nós precisamos, com o tempo, trazer o ensino, levar para a palavra de Deus, para que cresçam verdadeiros homens de Deus, disciplinados, né? Então, não evitemos disciplinar os nossos filhos. Não evite de disciplinar. Por favor, coloca aí Provérbios 23, 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, porque tu, fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tem que entender essa palavra, senão dá até cadeia, como eu falei, né? Fustigar com a vara. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma da onde? Aqui está falando de correção, irmãos. É como eu disse, a melhor correção que eu fiz como pai foi só conversando. Coração derretendo, minha filha chorando um lado, eu chorando do outro. Às vezes que eu tive que corrigir duro, teve vezes que eu corrigi duro e fui chorar sozinho, porque eu não podia chorar na frente deles. Mas realmente nós precisamos, irmãos, como pai, tomar a nossa responsabilidade. Com a correção eles terão sabedoria. Está lá também no livro de Provérbios 29, 15 e 17. Por favor, Provérbios 29, 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então, irmãos, o filho não pode viver do jeito que ele quer. Ele é tudo reizinho da casa. Eu quero e bate. Sabe aquela criança, irmão? Aquela criança que se joga no chão, começa a espernear dentro do mercado. Você já viu assim? Você já foi assim? Será que tem alguém aqui que já foi assim? De espernear, eu quero e pronto. Irmãos, eu nunca neguei nada para os meus filhos. A coisa que eu mais gostava quando eles eram criança, hoje criança nem liga muito para essas coisas. Mas a coisa que eu mais gostava quando eles eram criança é quando eu recebia o salário, tinha um dinheirinho, eu levava eles na loja de brinquedo, lá no Toys, lá em Suzuka, né? Lá em Yokkaichi, né? A gente ia até Yokkaichi e a minha alegria era soltar eles lá, falar: o que você quer, filho? Então, a gente vê, irmãos, que é uma sensação tão gostosa quando eu levava eles na loja e aquela sensação, né? Puxa, eu pude comprar o que o meu filho quis. Não é gostoso, Eduardo, levar eles, né? Você dá o que o filho quer? Agora, é claro que também não é de qualquer jeito, irmão, porque vira realmente um abuso. O reizinho lá em casa, eu quero isso, tem que ser da minha cor, tem que ser da minha hora. Quantas vezes, irmãos, eu fui ensinado, quando criança, eu fui rico, quando criança, estudei na melhor escola da cidade, em Belo Horizonte, morava num apartamento muito chique, com piscina, uniforme, eu tinha uns 4 uniformes, a escola caríssima, e eu fui rico quando criança, mas também fui muito pobre, passei fome e fui rico.
Eu conheci os dois extremos. E o meu pai, a minha mãe, me ensinou de um jeito que bastava ele olhar, não precisava falar. Os meus filhos também foram ensinados assim. Muitas coisas eu não preciso falar, só o olhar eles já entendem, porque foram disciplinados, foram ensinados. Eu me lembro que quando a gente ia ao mercado, normalmente a criança quer o brinquedo, quer aquele doce, quer aquele chocolate, quer aquela bolacha. Mas a minha mãe, antes de ir no mercado, ela dava aquele sermão: filho, não tem dinheiro. Não adianta pedir nada. A gente vai no mercado, mas não adianta pedir nada que não tem. Então, mesmo assim, a gente pegava aquele doce, olhava para o doce, olhava para a cara da mãe, para o doce, para a cara da mãe, a mãe já fazia assim. O olhar já falava não. O olhar já falava não. Por quê? Porque não tinha o dinheiro para comprar. Então, eu passei algumas dificuldades como criança, mas também tive muita bonança, fui rico. Minha família era rica quando ainda era criança. E isso, irmãos, eu pude conhecer esses dois lados. Eu fui ensinado de uma forma que bastava olhar que eu entendia. Mas é triste, irmãos, a gente ver famílias e pais se perdendo na educação dos seus filhos. Pais que perderam totalmente a direção, a autoridade. Quando é criança, irmãos, eles vão tomando espaço conforme você dá. Se você faz tudo, a criança sabe que você vai fazer. Então, quando você não fizer, aí está pego. Aí complica para o seu lado. Como é que você vai resolver? Vai abrir o berreiro, vai fazer pirraça para poder conseguir o que quer. Aí você vai se desgastar, vai ficar bravo, mas quem que errou? Você. Porque tudo que precisava você dava, toda hora dava. Na hora que não conseguiu dar, agora você aguenta. Então, irmãos, tem que ter equilíbrio, tem que ter equilíbrio. Nós precisamos disciplinar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, para que nós não venhamos ser envergonhados, como nós vemos aqui. Isso quando é criança ainda vai, mas e quando crescer? E quando eles começarem a fazer o que eles querem? Você acha que eles vão te obedecer? Como vai ficar a sua autoridade quando eles tiverem o dinheiro deles, o carro deles? Será que quando você falar para o seu filho, antigamente era assim, você colocava horário, né? Até tal hora você tem que estar em casa. Pode sair, vai com os amigos, mas até tal hora você tem que estar em casa. Hoje, meus filhos já são adultos, mas mesmo adulto, quando sai, eu não consigo dormir. Eu espero, às vezes eles vão para congresso, vão longe, eu costumo esperar, ou então se eu cochilo, eu fico lá no sofá da sala. Quando eles chegam, eu sei que chegou, aí eu durmo em paz. Até hoje é assim, mas com toda a confiança que eu tenho neles. Mas imagina aqueles filhos disciplinados que saem e nem fala para o pai aonde está, não dá satisfação da onde foi, do que fez, com quem está. E aí onde fica a autoridade? E outra coisa, tem muitos pais que não têm os seus filhos na igreja hoje. Por quê? Porque não soube cuidar. Irmãos, não adianta. Você que tem filho pequeno, seu filho pequeno, ele está sob a sua responsabilidade. Eu louvo a Deus que aqui tem criança que às vezes até os pais com dificuldade falam: estou cansado, eu sei que trabalha bastante, estou cansado para ir na igreja. Aí o que acontece? Aí vem o filhinho e fala: pai, nós vamos na igreja hoje? Aconteceu várias vezes isso com a Virgínia, né, Virgínia? As meninas: a gente vai na igreja? Quantas vezes o Elias falou para mim: eu estava cansado, trabalhando, tudo mais. Aí as meninas logo cedo falam: hoje a gente vai na igreja? E muitas vezes eu sei que vocês vieram na igreja por causa delas, porque o cansaço, se você for ver o seu físico, o seu compromisso, o seu corpo, você não vai. Mas aí o filho é usado por Deus para te alertar: pai, hoje nós vamos na igreja? Mas ao contrário também existe aquele filho que fala que não quer ir na igreja. Aí o pai perde a autoridade e deixa o filho em casa. Deixa o filho em casa, deixa o filho saber o que é. Outro dia eu peguei no pé do Lucas: por que você não veio na igreja? Veio todo mundo, você ficou em casa, né? Agora ele não está crente,
Tá firme. Menino bom. É o menino bom, eu amo esse menino. Né? Mas não tem essa. Quem manda lá é o pai, é a mãe. E se for lá que vai vir para a igreja, vem para a igreja e pronto. O dia que for de maior, tiver o seu carro, o seu tempo, mandar, né, na sua vida, aí é diferente. Mas isso é só depois que sair da casa do pai, casar e cuidar da sua própria vida. Enquanto estiver na casa do seu pai, tem que ter hora para chegar, tem que ter satisfação e tem que andar conforme a casa do teu pai anda. Ah, meu pai é crente, eu não sou. Eu vou levar os amigos lá na casa do meu pai para fazer uma festa e vai ter bebida, vai ter cigarro, vai nada. Se o homem é crente, ele tem autoridade. E filho não faz bagunça na casa dele. Então a gente precisa ser firme. Precisa ser firme. Filho não tem essa opção. Até uma determinada idade. Vamos para a igreja, se arruma, estão atrasados, vamos para a igreja. Não é? Você quer ir na igreja hoje, filhinho? O reizinho. O que você quer hoje, filho? O que você quer comer hoje, meu filho? É você que manda. Não. E essa geração que a gente está vivendo, aí vem um monte de reizinho. Reizinho. Então não pode. Aí depois você vai sofrer. Se você não usar a sua autoridade hoje, enquanto está sob a sua responsabilidade, na hora que eles formarem a asinha, aí vão te desrespeitar. Você vai ser humilhado, desrespeitado, envergonhado no meio da sociedade, da tua casa, e sua autoridade como pai, aí não conquista mais. Então ensina hoje, para não sofrer amanhã. Davi, ele sofreu muito. Por tudo isso, irmão, nós precisamos entender que a disciplina é necessária. Fazendo assim, temos mais esperança, né? Que eles aprendam a fugir das amizades erradas, de vergonha, das drogas e livrando os nossos filhos até mesmo da morte, porque nós ensinamos para que eles não venham sofrer neste mundo. Por outro lado, irmãos, nós vemos um pai exemplar na Bíblia também, que antes até mesmo dos seus filhos errarem, ele já estava orando por eles, né? O cuidado de Jó com seus filhos. Jó, lá no livro de Jó, capítulo 1, verso 5, fala que decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos por eles, segundo o número de cada um deles. Pois Jó dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Então assim o fazia Jó continuamente. Jó se preocupava com a condição dos seus filhos diante de Deus, e Jó, sabendo que era responsável pelos seus filhos, ele se colocava diante de Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus sabedoria para que os seus filhos viessem, ser conduzidos debaixo, do temor e do respeito. Então Jó, ele ensinou tão bem, ele aproveitou como pai, ele fez tão certinho diante de Deus e diante dos filhos, que quando ele soube que os seus filhos morreram, o que ele disse? Qual foi a atitude de Jó quando soube que os seus filhos morreram diante daquele desastre que todos nós conhecemos? O que Jó disse? O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Só um homem com a consciência muito limpa, sem culpa, pode dizer isso. Foi Deus que deu, foi Ele que tirou. Sem nenhum remorso, sem nenhuma culpa, Jó, ele declarou: Deus deu, Deus tirou. Em outras palavras também, complementando, é como se ele tivesse dito: eu fiz a minha parte e os meus filhos foram muito bem ensinados. Aleluia. Eu não falhei quando eu buscava a Deus, quando eu orava por eles, quando eu corrigia eles, quando eu ensinava eles. Então nós temos aqui o cuidado de Jó com seus filhos como um pai exemplar. Então, irmãos, por outro lado, vamos voltar para Davi. Quando Davi sabe que o seu filho Absalão morreu, isso porque também, isso depois do próprio Absalão enfrentar o próprio pai,
né, no reino e outras histórias que aconteceram na casa de Davi, nós vemos que quando Davi sabe que seu filho Absalão morreu, o que acontece com ele? Coloca lá o livro de 2 Samuel, capítulo 18, verso 33. 2 Samuel, capítulo 18, verso 33. Ó. Então o rei se perturbou. O rei Davi, está falando de Davi. E subiu à sala que estava por cima da porta. E chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Dá para imaginar o desespero desse pai? Quão desesperado ficou esse pai? Só que olha só a diferença. Quando os filhos de Jó morreram, a consciência e o coração dele, a estabilidade estava lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Davi, por outrora, não conseguiu fazer o mesmo, adorar a Deus, mas caiu em desespero, clamando por quem? Pelo seu filho. Mas aí eu pergunto: seu filho podia ouvir? Não. Então, irmãos, qual o motivo de respostas tão diferentes para eventos semelhantes? A consciência. Jó tinha consciência de que cumpriu o seu ministério como pai. Enquanto seus filhos viviam, ele fazia tudo pelos seus filhos. Por outro lado, Davi, Jó era o pai que zelava pelos seus filhos, sacrificava por eles, investiu sua vida na vida deles. E quando eles morreram, ele sabe que fez o melhor pelos seus filhos enquanto eles viviam. Por outro lado, embora Davi tenha o coração de Deus, nunca conseguiu ter o coração dos filhos. Liderou uma nação, mas não conseguiu liderar o seu próprio lar. Derrubou o gigante Golias, mas não conseguia derrubar as muralhas relacionais dentro da sua própria casa. É o maior rei da história, mas não é o melhor pai, maior rei, mas na Bíblia podemos dizer que não é o bom, está na lista dos piores, infelizmente. Teve outros também, mas Davi, ele não é exemplo muito bom para ser seguido como pai. Porque agora que o seu filho morreu, ele quer morrer pelo filho. Quem dera, olha o que ele diz aqui, ó. Quem me dera que eu morrera por ti. Agora ele quer morrer no lugar do filho. Mas enquanto o filho estava vivo, qual foi a dedicação dele para com o filho? Então, ele quer morrer pelo filho, mas nunca viveu pelo filho. Você vê que coisa? Nunca viveu pelo filho, mas agora quer morrer pelo filho. Então, amou fora do tempo, gritou quando seu filho não podia mais ouvir a sua voz. Porque aqui estava chorando como um pai, triste porque perdeu o filho, mas gritou quando seu filho não podia mais, demonstrou um amor para quem não podia mais receber. Então, irmãos, encerrando e parabenizando os pais e trazendo para vocês a consciência de que você tem um trabalho a ser realizado. Irmãos, esse relógio está errado? Está certo. Então, irmãos, que hoje nós possamos abraçar quem ainda podemos, amar os que ainda podem receber o nosso amor, perdoar enquanto é tempo, exercer a nossa função como pai. Tá? Então, a todos os pais, eu vejo que o Dudu é um pai bem dedicado, está sempre com as crianças, no parque, é sugoi, porque eu fico vendo, até dia de semana, chega do serviço, vai andar de bicicleta, vai levar os meninos na praça, muito bonito. Eu vejo também o irmão Fábio nas postagens da família, sempre com as crianças, e é trabalhador, vive trabalhando, mas arruma um tempo para investir. Quando tem um churrasco, quando tem uma confraternização, uma festa, sempre com a família, Eu vejo aqui alguns pais dedicados
né? O Mon Carlos com seus filhos. Mon Carlos foi acampar com a gente, mas ele levou a casa inteira. Né? O carro dele tem um negócio em cima lá, a gente vê todo o cuidado com os filhos, toda a dedicação. O Renato, da mesma forma, sempre investindo nos filhos, e outros pais que aqui estão, né? Outros pais que aqui estão, o presbítero Washington, que sempre também conheço muito tempo, sempre se dedicou pelas meninas. Assim, é maravilhoso, irmãos. Parabéns a vocês, mas nunca deixe de exercer a sua função de pai, né? A autoridade que Deus te deu. Na hora de corrigir, de falar duro, falar a verdade, colocar as coisas no lugar, você que tem que fazer isso. E tem que ser feito, não pode deixar, e precisa ser corrigido. Aqueles que têm criança pequena, não deixe essa criança reinar na sua casa. Tem ordem na sua casa. Primeiro Deus, depois... Tem até um desenho na internet de um guarda-chuva, né? Da ordem, é Deus, aí vem o pai, né? O pai, a mãe, a família, os filhos, então você vê que vai essa hierarquia, né? Vai baixando. Os filhos estão lá embaixo. Tem que dar respeito aos pais, né? Então é muito importante a gente cumprir com o nosso ministério, sendo um bom pai, cuidando da nossa casa, da nossa família, e faça de tudo. Clame a Deus, peça sabedoria para você não perder a autoridade para o seu filho. Filho que grita com o pai, não tem como aceitar um negócio desse. Infelizmente, se isso acontecer na tua casa, você não pode deixar continuar numa situação dessa. E se aconteceu, é porque você falhou. E se acontecer, você tem que se levantar como autoridade e colocar o seu filho no lugar dele. Porque cabe a você, essa autoridade que te deu foi Deus. Você precisa conduzir a tua casa com sabedoria, com pulso firme, com temor, buscando em Deus a direção. Amém? Que Deus abençoe a todos, irmãos. Então, como eu disse, uma semana antes nós estamos comemorando, terá aqui um almoço. Nós vamos ainda confraternizar. Agradeço a todos que contribuíram, trouxeram aí os alimentos. Vamos passar aqui uma boa parte desse dia precioso festejando aqui. Eu não me esqueci, irmãos, eu vou celebrar a ceia, né? Vou celebrar a ceia. Aqui termina esta mensagem. Nós vamos aqui orar. Quero convidar aqui os obreiros. Vamos estar ceando no dia de hoje e depois seguir na confraternização para o Dia dos Pais.